Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui para o nosso quadro Bate-Papo de Cultura Pop, que é o nosso amigo Nicholas Hammond. O nome dele é assim chique mesmo. Tem um easter egg aí no final do vídeo. Mas tem uma explicação bem interessante para o nome dele. Vai deixar essa explicação para o finalzinho do vídeo, para deixar aquele gostinho de que a pessoa acompanhe o vídeo até o final. Nicholas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu quero te apresentar para os meus inscritos como um dos maiores fãs, se não o maior fã do Brasil de Homem-Aranha. E é muito legal conversar com um cara com tanto conhecimento sobre um personagem como você. Mas é lógico que na sua apresentação, quando você for falar de você mesmo, você vai falar de outras coisas, né? Que não seja só a sua paixão pelo Homem-Aranha. Mas é assim que eu te enxergo. Eu te enxergo como um grande fã de Homem-Aranha. Quando eu vejo qualquer coisa do Homem-Aranha, eu lembro de você. E é por essa razão também que você está aqui como convidado desse quadro, que Cultura Pop, né? A gente fala sobre várias das coisas aqui. E é até estranho dizer logo de cara que tu és apaixonado pelo Homem-Aranha, porque vão ter várias perguntas aqui que a gente vai esbarrar no Homem-Aranha. Então, vai ser um problema para ti responder, né? Vai ser uma dor de cabeça para ti. Mas eu vou te dar chance de falar, de repente, uma segunda opção, para o pessoal não ficar muito na cara, né? Bom, eu já falei demais, eu vou passar agora para você. Você se apresenta, fala com a galera, fala um pouco de ti e fala também, obviamente, como é que começou essa paixão pelo Homem-Aranha, tá bom? A palavra é só sua, meu amigo. Beleza, obrigado. Boa noite, Ivan. Boa noite aos amigos do canal. Bem, como o Ivan apresentou um pouquinho, eu me chamo Nicholas. Eu coleciono um personagem, acho que está bem claro, né? Pelo que dá para ver de fundo. Coleciono o Homem-Aranha. Desde a infância, comecei com quadrinhos, e depois, com o passar dos anos, eu acabei expandindo a coleção para action figures, álbuns, cartazes de cinema. E aí eu continuo colecionando até hoje, né? Junto com outros dezenas de colecionadores. O Homem-Aranha é um personagem e acaba conquistando várias pessoas de várias idades. Eu tenho amigos também, e tem um acervo muito grande, tanto de quadrinho quanto de action. E a gente continua colecionando, não importa a idade. Bacana. O Nicholas se tornou referência. E olha, Nicholas, eu vou até um pouco longe agora aqui. Eu acho que é nível nacional, né, meu amigo? Porque você conhece colecionadores de Homem-Aranha e fãs de Homem-Aranha ao Brasil inteiro. E você se tornou uma referência no assunto, né? Vamos falar aqui sem modéstia. Né? Você se tornou uma referência no assunto. Então, é muito legal que seja dito isso aqui, né? E já que a tua principal característica é essa, né? As pessoas te reconhecem como um grande fã de Homem-Aranha, eu vou fugir um pouco aqui daquele roteiro básico que a gente faz e vou te perguntar como começou essa paixão, Nicholas, pelo Homem-Aranha. Me explica, de onde veio isso aí? Bem, geralmente o filho homem, o filho menino, ganha a revista de herói dos pais, né? Isso é comum. A criança acaba ganhando quadrinhos de heróis. Eu ganhava quadrinhos do Superman, do Batman, da Liga, dos X-Men e do Aranha. Mas aí eu notava no Aranha um protagonismo diferente, né? Enquanto que os heróis tradicionais, Capitão América, o Batman, o Superman, são personagens já construídos. Eu, quando lia, encontrava um personagem ainda em construção. O Aranha é aquele herói que nem sempre consegue a vitória no final da história. Ou até mesmo quando consegue a vitória, ele tem algum problema interno em casa que ele não consegue resolver. Ao passo que os outros personagens já tem mais ou menos pelo menos na época, né? Os quadrinhos passaram por várias mudanças, mas na época eram histórias tradicionais que os heróis chegavam à vitória ao final da história. E nem sempre isso acontecia com o Aranha. Ele tinha ali sempre algum problema para resolver, então eu via no Aranha um protagonismo diferente. Acabava a história com alguma coisa triste que acontecia, alguma coisa que ele não conseguia fazer, então a vitória dele não era completa. Isso acabava me tocando de um jeito diferente do que os outros personagens. Bacana, cara. Eu acho que nós somos da mesma geração, mais ou menos, eu e você. E apesar de eu não ser fã do Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha, lógico, mas eu não sou fã, né, no nível Nicholas, entendeu? Mas eu me identifico muito com as coisas que tu fala, com os bate-papos que a gente tem, porque eu tive uma fase da minha infância que eu era muito, muito, muito viciado no Hulk.
E eu tinha, olha só que curioso, eu tinha 2 bonecos de plástico soprado, que um era do Homem-Aranha e o outro era do Hulk. Era daquela empresa Rosita. Eu não sei se você chegou a ter. Eu Sim, tive lá no início dos anos 80, eu acho que em 82, por aí, 83, eu não lembro exatamente, eu era bem garoto mesmo, e eu tive essa figura do Homem-Aranha, só que eu acabei indo mais pro lado do Hulk. E assim eu passei muitos anos, né, viciado em Hulk e tal. Hoje eu digo que eu ainda gosto do Hulk, mas eu também não sou tão ligado, até porque se você me fizer perguntas do Hulk, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu 5 anos atrás, eu realmente vou ficar devendo. Então, eu nem vou me apresentar aqui como um grande fã do Hulk, porque eu posso passar vergonha. Mas eu acho muito legal a tua história com o personagem, com o Homem-Aranha. Eu acho cheio, assim, quando eu te vejo falando do Homem-Aranha, você vê aquela paixão, né? Parece que seus olhos brilham, assim, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso aí, essas lembranças de infância, esse apego com o personagem. Uma lembrança que eu carrego envolve quadrinho e leitura, né? Bom, voltando à questão de que a criança ganha os gibis e fica lendo, eu ficava lendo até tarde, né? E o meu pai sempre me chamava para dormir. A casa toda ia dormir e ele ficava me chamando a atenção porque eu ficava no sofá lendo os quadrinhos. Isso acabou me motivando a ler mais, né? Então eu tenho essa lembrança do meu pai chamando minha atenção porque eu estava no sofá lendo. E uma outra coisa também é que eu pegava as revistas e recortava todas. Eu tenho uma coordenação motora muito boa para recorte e tal. Eu recortava todas, menos as do Aranha, justamente porque tinha alguma coisa diferente ali. Sempre tinha algo pessoal, além do confronto com o vilão. A história do Homem-Aranha, ela não se reduz apenas a ele com o uniforme. Tem a história do Peter Parker. Então, isso acabava me prendendo, e eu guardava as revistas do Aranha, porque eu enxergava ali um protagonismo diferente dos demais heróis. Aí eu acabei guardando, e eu lembro de ter uma gavetinha com 3 revistas, 4, 5, e aí eu estudei no Marista. Quando eu descobri aquela banca de São Brás, do Seu Zé, eu fiquei alucinado. Pilhas de revista que eu nunca tinha lido. Aí eu me lembro, pré-adolescente, vindo a pé do Nazaré para economizar do ônibus, para passar lá no Seu Zé, em São Brás, e comprar algumas revistas e pedir para ele, por favor, para reservar mais algumas. E eu não tinha dinheiro, porque eu não trabalhava, adolescente. Aí essas são algumas lembranças da época de início de coleção de quadrinhos. Eu continuo colecionando hoje, né? E a minha coleção de quadrinhos está aí, guardada também. Tá, eu tenho mais 2 perguntas para te fazer a respeito desse assunto inicial aqui, antes da gente entrar no nosso bate-bola. Tu tens ainda as revistas que tu ganhaste na tua infância? Tu ainda tens até hoje as mesmas? Não tenho todas, porque eu recortava as que não eram do Aranha. As do Aranha, a maioria eu tenho, porque aconteceu um episódio de um namorado de uma tia minha, se hospitalizou, e aí acabou pegando as revistas para ir para o médico e tal, e eu perdi essas revistas. Mas algumas do Aranha, do início da coleção, eu tenho. E eu tenho aquela que eu considero como o gatilho que me fez colecionar. Então, essa revista, ela tem uma posição importante, porque eu tenho lembrança dela, de ser a primeira, aquela assim que me fez começar a guardar, e até hoje ela está aí no acervo. Homem-Aranha 32, Homem-Aranha com a Gata Negra, desenho do João Romita. Uma frase que se encaixaria bem. O primeiro Homem-Aranha a gente nunca esquece, né? Esse aí foi o gatilho, tá guardadinho lá. Eu mesmo não sendo um fã do Homem-Aranha, mas eu lembro bem do meu primeiro Homem-Aranha, que foi esse que eu te falei, da Rosita, né? Aí, no meu caso, já foi um brinquedo mesmo, não foi uma revista. A revista que eu lembro, assim, do Homem-Aranha da minha infância foi aquela do Homem-Aranha versus Superman, que saiu pela editora Abril, de capa branca, né? Então, eu lembro bem dessa revista, ela era bem difícil, mas depois acabei perdendo ela aí. E é uma edição difícil de achar hoje, cobiçada, ela em bom estado, tem um valor legal, é difícil achá-la. Tá. A outra pergunta que eu ia te fazer, ela tem a ver com um amigo meu, que não mora na nossa cidade, ele mora em São Paulo, e ele também é muito fã de Homem-Aranha,
E ele, eu já vi, eu não, olha, eu vou te fazer essa pergunta porque eu já vi ele se queixando disso e outros fãs de Homem-Aranha também. Ele falou para mim que, mesmo sendo um grande fã do Homem-Aranha, ele abandonou o personagem naquela época da história, da revelação da saga do clone, né? Se eu estiver falando alguma bobagem aí, você me corrige. Foi uma época muito polêmica, não foi? Foi. A saga do clone era uma história programada para ser curta, acabaram estendendo demais, e no meio do processo, a Marvel revelou que as histórias que a gente vinha lendo não eram do Peter Parker original, era do clone, e que na luta da história original, o verdadeiro Peter Parker tinha sido dado como morto. Enfim, isso foi muito mal recebido pelos fãs, né? Os fãs americanos são muito hardcore, e tentaram de todas as formas voltar atrás, e na própria história depois disseram que não era bem isso, que aquele era o verdadeiro Peter Parker. Eu também conheci um cara de internet que ele falou, cara, para mim, o verdadeiro Homem-Aranha morreu lá, realmente, tudo que aconteceu hoje eu desconsidero. Mas também devido à qualidade de algumas histórias, né, de algumas fases e tal, que todo personagem enfrenta. Mas, de fato, foi uma fase que desagradou muita gente, mas que é importante dentro do histórico do personagem, dentro do cânon do personagem. Mas, de fato, é uma saga que arrepia muito o colecionador até hoje, e os caras viram as costas, não querem nem saber. Eu te perguntei isso porque é uma coisa assim que eu tinha essa curiosidade mesmo, né? Eu escuto muitos fãs falarem que abandonaram o personagem nessa fase e eu queria te ouvir, né? Daí já você explicou bem o que foi que aconteceu. Nicolas, antes da gente passar para o bate-bola, tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar? Aproveitar o espaço aí para falar um pouquinho mais de Homem-Aranha, alguma coisa que você queira acrescentar, ou a gente já pode partir para o nosso bate-bola? Bom, fazer a observação que a confraria está fazendo falta. Os encontros da galera, os encontros semanais, estão fazendo falta. E, de qualquer forma, o seu vídeo, nesse período, acaba aproximando as pessoas, né? Que alguns frequentam a confraria, outros não frequentam, mas quem sabe venham frequentar. Mas realmente está fazendo falta os encontros lá no shopping. Encontro que você é um dos responsáveis em existir, né? Vou partir da sua cabeça essa ideia lá do finado e amada Plaza, né? Nisso aí eu vou ter que concordar contigo, porque tinha uma época que parecia que eu me sentia brigando, nadando contra a maré, sabe? Eu queria fazer o negócio acontecer e eu sentia, assim, um certo, sei lá, uma rejeição. Não seria bem essa palavra, rejeição, mas parece assim que as pessoas não queriam fazer o negócio acontecer, mas aí com muita insistência, não só minha também, lógico, de outras pessoas, o negócio acabou pegando. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para explicar para quem está assistindo o vídeo. Sempre tem gente chegando no canal e de repente não sabe dessas histórias. O Nicolas faz parte da mesma confraria que eu faço, que é uma confraria que reúne apaixonados por cultura pop de uma forma bem abrangente, tal qual esse canal aqui, de uma forma... A gente fala de colecionismo, a gente fala de cinema, de quadrinhos, enfim. E o Nicolas é um grande parceiro desta confraria, por isso que ele fez esse comentário. E eu faço questão também de dizer aqui que dos amigos que eu tenho na confraria, dos colegas que eu tenho na confraria, o Nicolas é um dos mais antigos, porque eu conheci o Nicolas ainda na era do Orkut, né, Nicolas? Positivo. Você veio aqui e nós fizemos uma negociação de um action figure do Aranha. Época do Orkut. Exatamente. É importante que seja dito isso, porque quando se fala em Orkut, você pensa assim, nossa, faz tempo, né? Então, poxa, é legal saber que a gente, poxa, a gente mantém contato, né? Mesmo que não toda semana, como a gente tinha antes, mas a gente, de uma certa forma ou de outra, a gente mantém contato. É muito bacana isso. Eu acho que foi 2004, 2005, e aí já vão 16, 15 anos, né, cara? É muita história, né, para contar. É um contato que o colecionismo criou e mantém, né? É uma amizade que surgiu a partir daí. Eu acho muito legal essa nossa paixão por todas essas coisas, né? Quadrinhos, colecionismo, porque a gente acaba fazendo amizades como eu fiz essa com você,
que é uma amizade muito bacana, eu acho muito legal, né? Eu falei no início do vídeo, é uma referência em Homem-Aranha, é bacana, é uma pessoa que a gente consulta, né? Quando quer saber alguma coisa a mais sobre o personagem. Então vamos lá, meu amigo. Agora chegou a hora de fazer aquelas perguntas que são até um pouco bobas, mas que elas acabam arrancando do convidado sempre uma história bem interessante. A primeira pergunta que eu vou te fazer é um filme que tenha marcado a sua vida. Mas e aí, como é que um fã de Homem-Aranha me responde uma pergunta dessa? Te vira, meu amigo. Cara, um filme que me marcou e tem um espaço especial na minha lembrança é o Superman, do Richard Donner. O Superman do Christopher Reeve. Naquela época, eu não lembro de ter visto um filme, e ele foi o filme que me apresentou ao universo dos heróis. Eu não fui vê-lo no cinema, vi na TV, e até hoje eu acho um filme assim, cara, marcante, marcante, não só para mim, inclusive os fãs do Superman, não, alguns, né, não gostam do Henry Cavill, enfim, tamanha a importância do Christopher Reeve e desse filme dentro do imaginário. Uma lembrança que eu tenho desse filme é Sessão da Tarde. Eu consegui um Walkman e toda vez que ia tocar a trilha do filme, aquela trilha belíssima, inesquecível, eu corria com o Walkman e a fita e botava na TV, cara, só para ficar escutando aquela música. Aquela música do Superman é incrível, cara. É linda. Aquela canção é mítica. E eu lembro de ficar, além de gostar do filme inteiro, mas quando chegava na trilha, eu ficava com o dedinho ali no REC e no pause, doido para gravar aquela música para poder ouvir quando eu pudesse, porque nem sempre ele ia passar na sessão da tarde. Então é um filme que, de fato, cara, até hoje, inclusive recente, uma fã, eu acho que foi uma fã, fez uma edição definitiva desse filme. Parece que conseguiram... Ouviste falar disso? Você sabe disso? Não. Confesso que não ouvi, não. Pois é, eu descobri através de um post de um amigo no Facebook, que é fã do Superman, fizeram uma edição não oficial, né? Mas, cara, ficou mais incrível ainda. Eu tô doido para ver essa versão. Mas esse é um filme que, de fato, me marcou, cara. Superman, do Christopher Reeve, é inesquecível. Muito legal ver um fã de Homem-Aranha admitindo isso, né? Porque tem gente que é tão fã de personagens da Marvel que não dá o braço a torcer. Mas esse filme realmente marcou muito com a nossa geração. Essa música ela é fantástica, ela arrepia qualquer criança, né? E a minha filha, porque tem 3 para vai fazer 4 anos, quando eu mostro para ela o Super-Homem voando com a Lois Lane, aquela cena lá da cobertura do apartamento, ela fica, cara, você precisa ver os olhos dela, ela fica vidrada naquilo, sabe? É sensacional, realmente marca muito aí para qualquer criança. Então vamos lá, meu amigo. E a tua série, Nicolas? A série de televisão, cara? Qual foi aquela série que marcou a tua vida, que você diz assim, essa é a minha preferida? Será que a gente já vai entrar naquele assunto no final do vídeo? Olha, talvez não seja a melhor série de todas as que eu tenho assistido, mas a que tem também um lugar especial e a que me fez gostar e acompanhar algo semanal foi Arquivo X. Arquivo X foi a primeira série que me fez ficar ligado numa história, a ponto de toda semana esperar um episódio sair. Hoje a gente tem acesso à TV por assinatura, a gente tem acesso a streaming, a gente consegue mais fácil as coisas. Na época do Arquivo X, passava na Record. A gente não tinha acesso a episódios inéditos e tinham revistas, eu lembro da revista Sci-Fi e a 7. A gente ficava procurando notícias, novidades sobre o que a gente não tinha acesso aqui. Eu lembro que tinha a Estação Gênesis, que fazia eventos no Hilton, e lotava o ginásio. Então, o ginásio não, era uma sala que eles têm lá, de convenções. Então, o Arquivo X foi a primeira série que, de fato, me fez acompanhar uma história semanalmente. O Arquivo X tem um lugar especial entre as minhas séries. Muito legal. Eu sei que para você é difícil, porque você gosta de muitas séries, a gente já conversou sobre isso,
mas eu achei que você foi bem certeiro e bem autêntico também, né? Porque tu podias aí dizer aquela outra resposta que a gente vai dar no final do vídeo, né? Só para ficar aí, se sair bem nessa pergunta. O pessoal já está ficando curioso, o pessoal vai chegar no final do vídeo, já vai saber o que é. Mas legal, muito bacana. É bacana que gera outro tipo de identificação também. Porque o cara pensa assim, pô, o Nicolas é uma referência de Homem-Aranha, mas, poxa, olha só, não sabia dessa. O Nicolas também é fã de Arquivo X. Muito bacana. Agora, Nicolas, a gente vai entrar na parte da música, cara. Eu sei que você gosta de música, você é um fã de música, você tem aí suas preferências, mas eu vou te pedir que você me diga qual é a sua banda do coração e qual é a música que marcou a tua vida, assim. Não precisa ser, obviamente, do mesmo, né? Mas responda essa enrascada que eu te coloco agora. Cara, duas bandas que eu gosto muito, cara. Pink Floyd e Engenheiros do Havaí. Pink Floyd, para quem já ouviu um pouquinho, não precisa comentário, né, cara? Pink Floyd é inigualável. Engenheiros do Havaí é uma banda que me remete à minha adolescência com meu irmão, o cara que me apresentou ao rock nacional, e é uma banda que eu já fui em vários shows. Enfim, carrega letras que eu gosto, que são metafóricas. E, enfim, essas são as duas bandas que eu mais gosto. Claro que tem dezenas de outras, mas essas duas aí estão no meu top 10 aí nas cabeças. Muito legal que você falou uma nacional e uma internacional, né? E você falou duas bandas que, como tu mesmo disseste, não tem o que explicar, né? Não precisa dar satisfação, né? Eu sempre brinco aqui com os convidados que se eles falarem alguma coisa que realmente seja de qualidade duvidosa, eu vou dizer para eles, mas me explica melhor isso aí, por que tu gostas disso? A gente respeita o gosto, todo mundo tem sua opinião, né? Mas tem coisas realmente que são unânimes, né, cara? A qualidade do Engenheiros do Havaí no rock nacional e a qualidade do Pink Floyd são indiscutíveis, não tem o que falar. Fala a tua música agora. Cara, Infinita Highway. Infinita Highway foi uma música que, no meu primeiro show que eu fui na vida, foi o show do Engenheiros, aqui na UEPA, da 1º de dezembro. Os caras derrubaram o portão para invadir, cara. Uma loucura. Infinita Highway, nossa, parecia que o ginásio aí da UEPA ia desabar. A Infinita Highway. Oi? Você lembra o ano desse show? Eu acho que foi 92. Acho que foi 92, cara. Acho que sim. Foi 92, porque... Foi 92 ou 93. Mas aí... Eles têm uma história muito grande aqui na nossa cidade, né? De vários shows que marcaram. Eu te perguntei isso por causa disso, porque tem aquela galera que foi no show do ginásio de educação física, se não me engano, e uma outra geração, né? Aí, Infinita Highway tem uma história particular também, porque não queriam que ela fosse gravada, que é uma música muito longa e tal. Enfim, mas é uma música que eu lembro bastante. Bacana, legal, Nicolas, muito bem respondido. Agora, a pergunta até chega a ser até uma pergunta boba de te fazer, demais boba, mas eu vou te perguntar o quadrinho que marcou a tua vida, ou um personagem que marcou a tua vida, né? Vamos lá, Homem-Aranha, ok, mas agora tu vai e desenvolve, de repente, uma saga especial, ou acrescenta um outro personagem e pega a galera de surpresa. Bom, talvez essa não seja surpresa, mas eu não estou fazendo média, não. A morte da Gwen Stacy, cara. Quando a morte da Gwen Stacy foi chocante, porque, voltando aos quadrinhos, até então, um personagem tão importante não era morto. Né? Não havia esse acontecimento. Quando a Gwen morreu, foi um choque, a história é boa. Eu fiquei chocado, cara. Eu li quando era criança, eu não tinha visto uma morte nos quadrinhos ainda de alguém tão querido dentro da história, porque a Gwen era a namorada do Peter Parker. E até ela morrer, você entrou de cabeça no romance dos dois. Então, quando ela morre, quando ela é atirada da ponte, você já sabe que eles são apaixonados. E aquilo me gerou um drama, eu fiquei chocado, eu era criança. E quando o Aranha balança ela e pede para ela acordar, eu estava achando que ela ia acordar.
aquele clichê que a gente vê em filme, que a gente acha que o cara está morto e o cara abre os olhos. E quando o Aranha sacode ela e diz Gwen, acorde, eu achei que ela ia abrir os olhos. E não abriu. E eu fiquei chocado. E no final da história, quando o Duende morre, tem uma frase, eu nunca esqueci, cara, devido ao tamanho peso que representou, né, na minha leitura. Quando o Duende Verde é morto no beco, né, pelo próprio jato, tem uma frase que está escrita assim: assim morrem os orgulhosos, crucificados, não em uma cruz de ouro, mas em uma simples estaca de ferro. Cara, eu já estava chocado desde a morte da Gwen. O cara morre empalado no peito e com essa frase, e o Aranha sai trêmulo do beco, totalmente estarrecido, né? Perdeu a namorada, e depois teve envolvimento com a morte do pai do melhor amigo. Enfim, foi uma história assim que me marcou, de fato, cara, e acabou me prendendo mais ao personagem, né? Porque, como eu te falei lá no começo, eu conseguia ver um protagonismo diferente, né? Um herói que nem sempre vence no final. Cercado de derrotas, de lutas, enfim. Aí, para uma criança que está acostumada a ver os heróis brigando e resolvendo as coisas na luta, o Aranha não resolvia, aí eu fiquei assim. Então é uma história que me marcou, cara. A morte da Gwen Stacy, ela me marcou de fato. Tanto é uma curiosidade, no México, a morte da Gwen Stacy teve um desfecho diferente. Chegaram a publicar quadrinhos com ela viva. Tamanho era o amor dos leitores mexicanos ao personagem. Essas revistas com a Gwen viva, que não são autorizadas da Marvel, elas são dificílimas de achar e caríssimas. Elas eram publicadas e desenhadas de forma clandestina, coloridas e tal, mas a reveria da Marvel, sem autorização da Marvel, como se desse um outro destino ao personagem, tamanho o gosto que os leitores tinham pela Gwen. E lá no México, durante algum tempo, a Gwen não morreu. E essas revistas são bem difíceis de achar hoje. Cara, que história bacana, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas experiências com personagens que são criados lá fora, mas que tiveram a sua historinha própria aqui no Brasil, né? Com os desenhistas daqui, com roteiristas daqui. Aconteceu isso muito com Fantasma. Tiveram muitos personagens que aconteceram isso na época, né? Naquela época. Agora, Nicolas, eu ia te perguntar se quando você começou a ler a revista, você já sabia que ela ia morrer, mas você já me respondeu dizendo que não. Então, poxa, deve ter sido muito bacana realmente essa experiência aí que tu tiveste. Pode complementar, que eu sei que você ia complementar com alguma informação agora. E depois, Nicolas, me diz que ano saiu essa história no Brasil e que ano saiu nos Estados Unidos. É só curiosidade minha mesmo. Você estava falando de personagens estrangeiros que foram desenhados, né, por desenhistas brasileiros. Eu citei o Spectrum-Man. O Spectrum-Man fez muito sucesso, né? E ele acabou também sendo desenhado aqui no Brasil por um desenhista local que ainda é vivo. Editora Block. Isso. Eu estou esquecendo o nome dele agora, cara. Que pecado. Ele está senhor já, mas tem perfil no Facebook. Eu estou esquecendo o nome dele, cara. Inclusive pode falar. Ele fez, além do Spectrum-Man, ele fez capas, inclusive de histórias da Marvel, aqui no Brasil. Ele foi capista de algumas histórias. Deve ter sido justamente aquela fase, né? Se eu não me engano, a Marvel também teve história da editora Block, não teve? Se a Marvel teve história na Block? Sim. Sim, a Marvel passou pela Block. Eu lembro da RGE também. Sim, aqui no Brasil foi Ebal, Block, RGE, Abril e atualmente a Panini. Sim. Então, só de curioso mesmo, Nicolas, que ano foi isso que você leu essa história? Aqui no Brasil, tu lembra? Lembro, eu li essa história com 10 anos, mais ou menos. 10 anos acho que era meio dos anos 80, já perto dos anos 90. Saiu num Super Almanac, num almanac, uma edição especial.
E lá nos Estados Unidos deve ter saído, obviamente, um pouco antes, né? Muitos anos antes. Naquela época, a defasagem de histórias era grande, né? Hoje o período já encurtou, mas naquela época o intervalo das histórias entre as histórias americanas e a cronologia nacional era um tempo bem esticado. Muito legal, muito legal. Agora a gente vai passar para a parte eletrônica, né, dos jogos. Todo garoto apaixonado por cultura pop teve aquele jogo de videogame que o cara fugia para jogar no fliperama, ou então na casa de um amigo, ou então andava com cartucho debaixo do braço. E também teve aquele console, né, que marca a geração da gente, né? Eu já cansei de falar aqui no meu canal várias vezes que eu sou apaixonado por vários consoles, mas o meu, aquele do coração mesmo, é o Atari. E eu imagino que você tenha também o seu console preferido. E aí eu vou te pedir um jogo de videogame e um console. Não precisa ser da mesma plataforma. Ah, mas aí eu vou pegar o Atari também. O Atari foi meu primeiro videogame. Eu lembro de ter visto um vizinho com o Odyssey. E eu fiquei alucinado. Nunca tinha visto o Odyssey, nem um videogame grandão, chamando a atenção, bonitão. E eles apagavam a luz da sala e ficava só o monitor, ficava hipnotizado olhando o Odyssey. E assim, eu era muito de ir e ficar observando as coisas nas lojas. Eu não podia ganhar, né? Os comandos em ação, super powers e tal. Então, eu gostava de ficar observando, já ficava contente de olhar. E eu fiquei ali olhando o Odyssey. Quando eu ganhei o Atari, cara, o céu desceu, né? Eu estava acostumado a não ter. Quando ganhei o Atari, eu estava no paraíso. E aí o Atari era todo aquele cuidado, né? A gente estava acostumado a escutar a mãe falar: não liga o videogame porque escangalha a televisão. Então o videogame ficava guardado. Era quase um ritual para ligar, era quase escondido. Tinha que pedir, por favor, deixa eu ligar. E aí eu tirava o meu Atari, levava lá para a sala. E os jogos que eu gostava mais era River Raid e Hero. O Enduro, o Enduro eu massacrava, assim, meus dedos, eu massacrava. Mas o Hero e o Enduro, o Hero e o River Raid, eu ficava alucinado. Aí depois saiu o River Raid 2, o 3. Tem um jogo que pouca gente, às vezes, quando conversa, nem todo mundo conhece, chamado Frostbite. O apelido desse jogo era Pula-Pula no Tapete. Era um cara que ficava pulando nos blocos de gelo, fugindo de um urso. Cara, eu era viciado nesse jogo, eu ficava minutos sem largar. Então, esses três jogos, River Raid, Hero e Frostbite, para mim eram uns tops. Aí vinha Frogger, vinha Enduro, vinha. Tinha o jogo do Superman, tinha o jogo de Sexta-feira 13, depois saíram aquelas fitas com vários jogos, tinha o Homem-Aranha. Mas esses três aí, Hero, River Raid e Frostbite, nossa, podia ficar. Ah, e o Pac-Man também. O Pac-Man vinha de graça no Atari. Então era o Pac-Man que te lançava ao vício, né? E o Pac-Man também aí ficava acelerado, os fantasmas e tal. E o Pac-Man tem que estar aí. Então esses quatro aí são os inesquecíveis para mim. Para tu ver só, né? É legal esse bate-papo justamente por isso, porque eu te conheço há 14, 15 anos e eu não sabia desse teu apego pelo Atari também. É muito bacana quando a gente acaba descobrindo isso do convidado, né? Quando tu começaste a falar teus jogos e tu disseste o Atari, aí eu já ia te perguntar se tu jogaste muito aquele jogo do Homem-Aranha, né? Era bem tosco, mas é interessante, né, cara, para a época, né? Eu consegui o jogo do Homem-Aranha, era difícil, porque tinham jogos mais populares e tinham jogos que eram difíceis de achar. Eu fui conseguir o Homem-Aranha, assim, já era no finalzinho, que eu já estava desapegando do Atari. Era na época que eu pude comprar um joystick, chamava o controle Banana, ele compridão, parece um controle de avião, que era um luxo, botão em cima, embaixo, ventosa, era um luxo, né, cara? Aí já era no finalzinho. Eu lembro que o meu videogame deu problema. Aí eu acabei me desfazendo, né? Me desfiz do jogo também, que hoje é uma raridade, é uma relíquia. Eu cheguei a jogar, mas já era assim no meu finalzinho, já crescendo. E aí o videogame já tinha anos de uso, acabou dando problema. Os controles de Atari eram frágeis, né? Lembra que tinha uma base plástica.
e você tinha que ir atrás de uma assistência, e faltava a peça. Era aquela época de vir peça de São Paulo ainda. Enfim, aí foi dificultando, mas eu cheguei a jogar, cheguei a experimentar o Aranha. Eu joguei esse jogo não porque eu tive o cartucho, mas porque o vizinho tinha um dos vizinhos que tinha o jogo, né? E aí eu acabei jogando o Homem-Aranha também. Só para fechar essa parte de videogame, eu queria comentar que o meu videogame, o primeiro videogame que apareceu na minha casa foi o Odyssey também. Ele não era exatamente meu, era da minha irmã, mas eu acabava usando, lógico, e se tornava meu, né? Mas a minha paixão mesmo veio pelo Atari, cara. Então, acabou que a nossa história é um pouco parecida, né? Você viu o Odyssey ali, você se encantou, né? Grandão, tinha um teclado, né? Era uma coisa assim, você podia escrever nele, era uma coisa do outro mundo. Mas o Atari é imbatível, né, cara? Enfim. O Odyssey parecia que tinham tirado um painel de algum filme, cara, de ficção científica. Parecia que você estava na frente de um cockpit de alguma nave de ficção científica. Grandão, luminoso, a TV. Era lindo, cara. Para quem nunca viu, né, hoje a gente tem N gerações de videogames para apresentar, mas naquela época não. Era uma coisa fantástica, cara. Eu fiquei alucinado quando eu vi na casa do vizinho. Tem um canal que eu assisto de videogame, só para complementar essa informação, e eles me falaram um dia desse um negócio que eu não sabia. O Odyssey, ele foi tão mágico assim, né? Porque você podia escrever, né? O Atari você não tinha essa interação de escrever lá, se você quisesse. Tinha uns jogos que você escrevia e que tinham caras, porque assim, eu conheci o Odyssey na minha infância, mas o cara que estava falando essa informação, que já era adulto nessa época, ele falando que tinham pessoas que faziam festas nessa época, e aí eu já vou entrar um pouco na minha área, por isso que isso me surpreendeu, que eles queriam se comunicar com o público, mas era muito caro na época você ter um gerador de caracteres, era caríssimo você ter um gerador de caracteres e colocar uma imagem num telão, num cinema, numa televisão grande, enfim. E aí era mais fácil você ter um Odyssey, que era caro também, mas era mais fácil ter um Odyssey, escrever o que você queria no teclado do Odyssey e transmitir para as pessoas na festa, nos bailinhos lá do Sudeste e tal, do que ter o próprio gerador de caracteres. Para você ver o quanto era mágico, né, esse console na época. Interessante, interessante. Então, meu amigo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Para finalizar essa conversa, calma, pessoal, que aquela resposta lá do início que eu comentei já vai chegar. O Nicolas vai finalizar esse bate-bola aqui dizendo qual foi o brinquedo de infância que marcou o coração dele, e aquele brinquedo que ele levava para cima e para baixo. Olha, era um robô chamado Arthur, um robô de controle remoto, com comandos bem simples, só ia para frente, para o lado, mas também remetia à ficção científica, então parecia que você estava trazendo um pedaço de algo fantástico para dentro da tua casa. Tinha as anteninhas, acendia os olhos, movia o braço para frente e para trás em forma de gancho. Esse robô grandão, né? Eu fiquei doido por ele também. Ele e depois alguns anos mais tarde, o Voltron. Mas o Arthur seria uma relíquia que eu gostaria de ter ainda guardado. Um controle assim com uma antena comprida, um negócio redondo lá na pontinha, uma coisa bem simples, um plástico bem oco, né? Todo adesivado e tal. Mas que eu gostava muito, eu ficava alucinado. Gostava muito dele. Lembra qual é esse, o Arthur? Eu tive o Arthur quando eu era criança, perdi ele, né? Porque nossos pais davam nossos brinquedos quando a gente enjoava, né? Comprei um outro adulto e depois acabei vendendo esse outro. Então o pessoal deve até achar que eu sou um traidor com o Arthur, mas não é, porque depois eu acabei morando num apartamento menor e o Arthur realmente ocupava muito espaço, ele é muito grande. Né? Agora, uma curiosidade, Nicolas, eu fui saber isso depois, eu não sei se você sabe, mas o Arthur, esse nome Arthur, era para simular um robô com um nome parecido ao R2 do filme Star Wars. Eu não sei se você sabia disso. Né? Eu fiquei sabendo anos depois. Interessante, não sabia. Eu lembro de ter um outro robô na mesma medida e tamanho que o Arthur, ele era todo branco. Mas não sei nada sobre isso. Como é o nome? Percival. Robô chamado Percival?
Que onda, cara. Não É porque sabia. assim, nessa época, a Estrela tinha um grande sucesso de brinquedos que era o Robô Arthur, né? E tinha também o Gênios, que era aquele jogo colorido, né? Da memória. E aí ela uniu as duas coisas. Ela trouxe um robô igualzinho ao Arthur, só que de uma cor diferente. E na cabeça do robô você tinha um Gênios, uma espécie de jogo da memória também. Então ela conseguiu unir as duas coisas. Só que eu lembro da minha infância que o Percival ele era muito, muito, muito mais caro que o Arthur. Era um negócio assim absurdo. Eu imagino. Interessante, não sabia disso, não. Legal, legal. Agora, meu amigo, finalizamos o nosso bate-bola, né? E eu queria que você contasse para o pessoal. Eu já sabia, porque eu conhecia o ator, já vou dar um spoiler aqui, eu já conheci o ator, mas eu queria que você contasse para o pessoal por que, que você usa o nome Nicholas Hammond nas redes sociais, inclusive desde a época do Orkut, e o seu nome não é Nicolas. Por incrível que pareça, muita gente vai ser pego de surpresa agora. Gente que não sabe que o seu nome não é Nicolas. Se você quiser contar o seu verdadeiro nome, você conta, mas a história você vai ter que explicar para a gente. Pois começou no Orkut, né? Eu comecei a comprar os actions e queria fazer o Orkut para justamente ter contato com outros colecionadores, né? Eu fiquei meio desconfiado, não queria botar meu nome, né? Você sempre foi um cara muito desconfiado. Aquele receio de exposição particular, né, na internet. E eu disse, bom, eu tenho que escolher um nome, né? E Nicholas Raymond é o cara que interpretou o primeiro Homem-Aranha no final dos anos 70, naquela série que aqui no Brasil estava na Manchete. Eu disse, pô, vou usar o nome, porque é o personagem que eu gosto, né? Eu botei Nicholas Raymond. Quando eu criei o Orkut Nicholas Raymond, eu não fazia ideia que eu ia conhecer pessoas pessoalmente. Eu achava que eu ia comprar pelo Orkut e pronto, ia acabar aí. Eu não achei que fosse marcar alguma troca ou marcar alguma compra. Aconteceu que marcamos uma compra, né? Eu e uma pessoa que estava vendendo. E aí ele chegou e perguntou, tu é o Nicolas? Eu falei, cara, já era, tarde demais, cara. Tu que é o Nicolas, né? Eu falei, cara, aí ficou, né? E é inevitável, quem coleciona, você conhecer outros colecionadores. E aí, tu que é o Nicolas, esse é o Nicolas, Nicolas, vem aqui. Ficou. E Nicolas Raymond é o ator, né, do primeiro Homem-Aranha, né? Mas meu nome é Romualdo. Meu nome não é Nicolas, meu nome é Romualdo, que herdei do meu pai. Mas a maioria me conhece por Nicolas, né? E aí eu mantive na transição Orkut Facebook o nome Nicolas. E, de fato, até hoje virou Nicolas. Alguns se surpreendem em algum local, quando chamam Romualdo. Teu nome não é Nicolas? Gera uma situação engraçada. Outras situações também é quando alguém vem aqui em casa. Hoje não mais, porque o pessoal já está acostumado. Mas quando vieram os primeiros colegas aqui, tocava a campainha, o Nicolas está aí. Não, não mora nenhum Nicolas. Ainda bem que não mandaram ninguém embora. Porque a pessoa insistia, não mora, mas eu já vim aqui, já falei com ele. Ele é assim, assado. Aí quando falava, coleciona o Homem-Aranha. Ah, peraí que eu vou chamar. E o Romualdo virou Nicolas, e o Nicolas é o Romualdo. Esse é o easter egg. Muito legal, cara. E a tua família, a tua filha, não estranha você ser chamado de Nicolas, a tua esposa? Como é que fica essa parte aí? Não fazem nenhuma confusão, não. Até porque, quando eu conheci a minha esposa, eu já colecionava, né? E a minha filha já nasceu no meio das revistas, né? No meio dos colecionáveis. Então, ela sabe que o meu nome nas redes sociais, no meio do colecionismo, é Nicolas. Mas ninguém me chama de Nicolas aqui em casa, não. É só a galera que coleciona. E tá tranquilo, sem problema. Mas gera, às vezes, essas situações engraçadas. Teu nome é Romualdo, cara? Não acredito. Mas é isso mesmo. Meu nome é Romualdo e Nicolas nasceu
desse receio de não me expor nas redes, não colocar nada pessoal. Aí eu botei o nome do cara que primeiro interpretou o Aranha, que, que foi série aqui no Brasil pela Manchete. Eu sempre observei esse teu lado. Tu és um cara assim um pouco desconfiado e tal, observador. Você chega, você ouve, aí você, né? Tu tens essa característica. Quem te conhece assim um pouquinho de mais tempo já observou isso aí. Agora, engraçado que o Nicolas desconfiado, mas gerando desconfiança, né? Trocando nome. Pois é, mas aí depois dessa explicação, dessa justificativa, vai estar tudo em casa, tá tudo certo. Não, quem te conhece sabe que isso aí é uma brincadeira, você é um cara do bem, mas hoje em dia, né, na época do politicamente correto e tal, o cara usar um nome diferente já vai dizer que você está mal intencionado, que o cara quer dar um golpe, que o cara quer comprar usando outro nome, né? Ele não vai entender toda essa história que você explicou agora. Enfim. Mas tá tudo bem resolvido, ainda bem. Tá tudo certo. Meu amigo, foi um prazer enorme conversar contigo. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Os outros convidados, não, por favor, não fiquem com ciúmes, porque a gente se estendeu. É porque realmente o Nicolas tem essa paixão com o Homem-Aranha e eu acabei fazendo perguntas a mais para ele, de curioso mesmo que eu sou, né? E, Nicolas, eu vou passar a bola para você. Você se despede aí do pessoal. E se você puder, né? Você também, eu sei que você é um cara um pouco reservado e tal. Se você puder divulgar as suas redes sociais, o teu contato, para que as pessoas que gostaram desse bate-papo, que também são fãs do Homem-Aranha, possam se identificar e conversar contigo, trocar uma ideia, pegar uma informação. A palavra é só sua, meu amigo. Se despeça e passe seus contatos, por favor. Beleza. Ivan, muito obrigado pelo bate-papo. A gente já vinha falando sobre essa possibilidade há tempos, né? Verdade. E aí, as nossas rotinas aí, hoje, deu tudo certo, né? Para elas coincidirem. Que bom. Te peço até desculpa pelos horários. Não, é isso aí, não tem problema não. Bom, aos amigos que curtem quadrinhos, action figures, eu tenho Facebook, vocês podem procurar por Planeta Aranha, é o meu perfil de colecionador. E eu confesso que eu ainda não estou postando, né? Ainda tenho que criar um Instagram, um Twitter. Os meus colegas me cobram, pô, cara, coloca a tua coleção lá, tem uma visibilidade diferente, tem contatos diferentes e tal. Então, por enquanto, eu ainda não tenho o Instagram e o Twitter, né? Eles estão meio abandonados e tal. No Facebook, meu nome é Planeta Aranha, Nicolas Raymond Planeta Aranha. Quem quiser adicionar e para bater papo, trocar ideia sobre colecionismo e quadrinhos, fique à vontade. E também, assim que a confraria estiver possível de acontecer no shopping, a gente vai estar lá todas as terças-feiras. Esse é o maior porta-voz da confraria, o Ivan David. Ele está sempre lá também. Então, assim que a confraria e o shopping estiverem abertos, nos encontramos lá para bater papo sobre actions, quadrinhos, filmes, desenhos, enfim, todo tipo de assunto que reúne os nerds, os geeks, essas nomenclaturas agora que estão usando, enfim, todo esse assunto de cultura pop rola na mesa lá. A gente espera vocês. Um abraço aí. Obrigado, Ivan, de novo. Uma boa noite para todos. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer, foi uma satisfação. A gente faz falando. Um abraço. Tchau.